Bom dia! Hoje no Urgência Missionária nós vamos falar da Índia. Oficialmente denominada República da Índia, ela é um país da Ásia Meridional. É o segundo país mais populoso do mundo, com aproximadamente 1,3 bilhões de pessoas, atrás apenas da China. Atualmente, um em cada 6 pessoas no mundo estão dentro das fronteiras da Índia. Para você ter uma ideia, tem mais gente lá do que em todos os 36 países das Américas juntos. A Índia também é o 7º em área geográfica do mundo. 1/5 da população mundial está em seu território. Isso significa que evangelizá-la literalmente é evangelizar o mundo. A Índia ainda é um dos países menos evangelizados. É um país onde várias religiões se encontram e a perseguição religiosa é presente em quase todo o país. O sincretismo religioso permite a convivência delicada e muito perigosa entre hindus, muçulmanos, budistas, sikhs e também cristãos. Os problemas sociais também são muitos. O país tem a maior taxa de escravidão infantil do mundo e apresenta também um altíssimo índice de abuso sexual de crianças e prostituição infantil. A miséria de milhões de pessoas que vivem muito abaixo do mínimo necessário também é um problema no país. Vem comigo, vamos conhecer um pouco da Índia, um país fascinante, exótico, místico e misterioso. Pelo fato de haver tanta gente, a Índia tem um dos trânsitos mais caóticos do mundo. Dar a vez ao pedestre? Nem pensar. As principais características do trânsito por lá são as buzinas com os mais variados sons, são pessoas, animais como vacas, camelos, elefantes, cachorros, cabras, ovelhas, macacos, dividem as ruas com os carros, com as motos e com as bicicletas. E não há delimitação de espaço por onde cada um deve andar, não. É na contramão mesmo. Nova Delhi, capital da Índia, e Mumbai são as cidades mais populosas. Na Índia, não há uma só língua oficial, não, são duas, é o hindi e o inglês. Porém, 20 outras línguas são reconhecidas oficialmente na Constituição do país. Economicamente e socialmente, a Índia é um país bastante desigual. Enquanto cidades, como a capital do país, Nova Delhi, impressionam pelo desenvolvimento e são consideradas de primeiro mundo, ainda existem vilarejos na Índia onde nunca houve energia elétrica e o povo morre de fome. A maior prova de amor do mundo também está na Índia. O Taj Mahal é uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Classificado como Patrimônio da Humanidade pela Unesco, é um mausoléu situado na pequena cidade de Agra, que foi construído todo em mármore branco em memória da esposa preferida do imperador Shah Jahan. A religião. A Índia é um país onde há várias religiões. Porém, o hinduísmo é a religião que predomina atualmente, com 80,3%. O islamismo, 11%, dividido entre os sunitas e os xiitas. O cristianismo é 3,8%, também essa porcentagem dividida entre os católicos, os protestantes e os ortodoxos. E as religiões orientais, como o sikhismo, o budismo, o jainismo e outras religiões que têm ali 1,7%. O hinduísmo é a 3ª maior religião do mundo. Existe primeiramente na Índia, também no Nepal e em menor escala em alguns países ali em redor. É uma das religiões mais antigas, Alguns dos seus manuscritos sagrados são de 1400 a 1600 a.C. Também é uma das religiões mais diversas e complexas, possuindo cerca de 33 milhões de deuses, fazendo dela uma religião politeísta. Os hindus, eles possuem muitas seitas diferentes e uma grande variedade de crenças e tradições. Um bom exemplo são as vacas. Em geral, os indianos não comem carne bovina, acreditando que são deuses. Acreditam na vida após a morte e cujas almas podem transmigrar para animais e assim, neles, reencarnadas, eles pagam o karma.
A expectativa de vida dos indianos também pode variar até 15 anos de um estado para o outro. E o sistema de castas faz com que a população seja dividida e ganhe rótulos logo que nascem. Oficialmente, desde quando a Índia adotou uma constituição em 1950, esse sistema de castas foi abolido em todo o país. Mas as tradições e a forte religiosidade ali na Índia ainda resistem a essas ações do governo e resistem também a essas transformações econômicas que há no país. Ou seja, o hinduísmo ainda exerce grande influência na sociedade indiana. São 4 classes de hierarquia social ligadas ao nascimento, ditadas pelo hinduísmo, que são ordenados de acordo com cada uma das partes do corpo de Brahma. Brahma é o deus supremo da religião hindu. Então, os sacerdotes, que se chamam brahmanes, eles representam a classe mais elevada da sociedade e se consideravam nascidos da cabeça do deus Brahma. Já os kshatriyas são guerreiros com poder político e militar e representam os braços do deus hindu. Tem também os vaíssyas, que são os comerciantes, camponeses e artesãos, que representam as pernas, do deus hindu. Tem os sudras, que representam, aí são servos, eles representam os pés, e os párias ou os dalits. Essa classe, eles são os marginalizados na sociedade da Índia. Eles eram considerados tão impuros que tocá-los ou pisar em sua sombra era uma desgraça. Por isso, eram reservados aos dalits as piores tarefas. Sem falar no fato deles serem proibidos de entrarem em templos ou coletarem água no mesmo poço que pessoas de outras castas. O modo também como tratam as mulheres na Índia é bastante diferente. Ao se tornarem viúvas, elas devem rapar a cabeça e se vestem sempre de branco, como manda o hinduísmo. Outra coisa também, ter uma filha na Índia é considerado um fardo, porque quando elas casam, elas deixam a casa e ficam atreladas a um novo clã. E ainda é necessário desembolsar um bom dinheiro para o dote e presentes também para a família do noivo. Essas são as condições que são necessárias para esse casamento. E nem todas as famílias na Índia têm condições para isso. Então, eles preferem abortar assim que sabem que estão gerando meninas, ou então, assim que elas nascem, muitas mães matam quando vê que é menina. Muito triste isso. Em contrapartida, a população masculina está crescendo, não para de crescer. É comum também que as meninas casem muito cedo na Índia. O casamento infantil ele foi proibido em 1929. Desde então, as leis preventivas e até mesmo as suas revisões foram promulgadas, mas mesmo assim acontecem muitos protestos contra e alguns casamentos continuam sendo realizados. O favoritismo masculino é tão grande que a sociedade indiana é considerada por muitos extremamente machista. As mulheres têm a função de executar as tarefas domésticas, sendo que a minoria sabe ler. Em algumas regiões, a esposa só começa a comer depois que o marido termina. Bom, como em todos os lugares do mundo, a prostituição na Índia é muito forte. Mas na Índia ela possui algumas características diversas, a começar pelos pais, que por serem pobres, não desejosos de pagar os dotes aos maridos das filhas que possuem, quando não as matam, vendem essas meninas a donos de bordéis por $4, sendo elas muitas vezes crianças. A Índia, por sinal, é o país que mais recebe o turismo de homens maduros, ávidos aí por crianças. Levados aos prostíbulos, essas crianças sofrem horrores, com o poder dos cafetões, que acabam sendo seus donos, que acabam torturando, espancando, estuprando e forçam ainda a obediência. Quando jovens e bonitas, elas ainda são vendidas escravas, no valor de $1.000, podendo até ser repassadas por valores maiores. Então, o tráfico de mulheres é muito intenso na Índia. A prostituição infantil é proibido pelo Código Penal indiano, mas é fracamente combatido, porque há muito suborno que muitas autoridades na Índia recebem.
Índia, um país com mais de 1 bilhão de pessoas, com a maior democracia do planeta. Uma nação construída com mais de 3.000 anos de tradições. Uma terra com uma intensa devoção e com rituais extraordinários. O berço do budismo e hinduísmo, e uma casa para centenas de religiões. Essa é a história da Índia, considerada a terra dos deuses, com o maior número de povos não alcançados no mundo. Uma nação que precisa do amor de Jesus. Como regra, a história da Índia abrange todo o subcontinente indiano, correspondente aos atuais República da Índia, Paquistão, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal e Butão. 60 anos atrás, a Índia obteve sua liberdade da colonização inglesa. A partir disso, é uma nação que apresenta uma das maiores economias financeiras do mundo. No entanto, apresenta 30% da população mais pobre do mundo, onde milhares de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza. Uma terra dividida por castas, que consequentemente apontam seus postos entre a sociedade. Uma nação que historicamente abriga a cidade mais antiga do mundo. Com mais de 2.500 quilômetros, esse rio é considerado o coração do hinduísmo. Mas para 800 milhões de hindus, esse não é apenas um rio. É a mãe de todos os deuses, conhecida como deusa Ganga. Na esperança que essas águas possam purificar a alma e expulsar espíritos malignos, centenas de pessoas visitam esse rio diariamente procurando uma resposta. De acordo com a crença, quando um corpo é cremado nas margens do rio, o processo de reencarnação é finalizado e finalmente a divindade é alcançada. Considerada a cidade mais antiga do mundo, Varanasi é o lugar mais sagrado para o rio Ganges. É a maior experiência que o hindu pode ter se banhar nas águas do rio que saem do coração de Deus. E é isso que Lakshmi veio buscar nesse rio. Mas a vida na terra dos deuses não para só aqui. Mumbai. Mais de 300 milhões de deuses adorados, 22 línguas oficiais, uma cultura que muda de um estado para o outro. Ainda assim, existe um lugar onde todos os indianos se encontram: a fantástica cidade de Mumbai. Mumbai é a cidade dos sonhos, o coração financeiro da Índia. Varanasi apresenta milhares de templos.
Porém, o ritual mais importante está nas margens do rio Ganges, durante o pôr do sol. Todos os dias, às 18 horas, milhares de pessoas se reúnem para cultuar a deusa Ganga, na esperança de serem abençoados e perdoados pelos deuses. Uma cerimônia com sacrifícios e oferendas, conhecida como a Casa da Morte, lugar onde encerra o processo da reencarnação. Índia é uma nação única e repleta de vida. Diante de toda a sua exuberância, é difícil pensarmos em um país com tantas desigualdades sociais. E dentre tantas desigualdades, uma das mais gritantes e expressivas está no extenso número de crianças que vivem nas ruas. Um terço das crianças mais pobres do mundo estão na Índia. Budismo. Com mais de 400 milhões de seguidores, segundo a história, Índia foi o lugar onde tudo começou. A cidade de Sarnath foi onde Buda escolheu pregar seu primeiro sermão e formar seus primeiros discípulos. Durante sua peregrinação, Buda escolheu 4 lugares sagrados, sendo Sarnath um dos mais importantes em sua escolha. Aqui nasceu toda a doutrina budista, uma terra mais que sagrada, pois ainda contém partes do corpo de Buda. O templo Mulaganda Kotivihar foi construído há mais de 300 anos. Em suas paredes, contém pinturas de toda a vida de Buda, até alcançar a grande revelação. Atrás do templo está o símbolo da árvore onde Buda recebeu a revelação e doutrinas para uma religião, onde seus ensinamentos estão vivos até hoje.
Além do budismo, na Índia encontra-se uma das religiões mais extremistas do mundo. Com mais de 180 milhões de adeptos na Índia, equivalente a um Brasil de seguidores. Uma religião extremamente radical em seus ensinos e doutrinas. O islamismo é a religião que mais tem crescido em todo o mundo. São adoradores a Alá e acreditam Maomé ser o seu profeta. A sua principal obrigação é o monoteísmo, sendo o seu pecado mais cruel e horrendo o politeísmo, que nada mais é do que adoração a outros deuses. Acreditam que os cristãos são os extraviados e têm como seu principal fundamento a oração. A Índia hoje está como o segundo país com o maior número de muçulmanos do mundo e, na escala, brevemente será o primeiro. Como vimos, a Índia possui mais de 1 bilhão de habitantes que, em sua maioria, professam a fé hindu, seguido por religiões indianas que possuem a mesma base, como, por exemplo, o budismo. Mas o cenário religioso tem começado a mudar e hoje cerca de 70 milhões de indianos já se declaram como evangélicos, segundo dados da Missão Operação Mundial. O salto do número de cristãos se deve ao surgimento de uma igreja totalmente nacional, que se adequa aos costumes locais, fazendo com que a população seja atraída sem criar choques culturais. A recém-criada Igreja Cristã Indiana, ela tem crescido principalmente entre os mais pobres e analfabetos. O crescimento de evangélicos é maior entre os indianos da casta Dalit, que, como vimos, são considerados impuros pelos indianos e por esse motivo estão destinados a se humilharem diante das outras castas. A revista Cristianismo Hoje divulgou o dado de que há 150 milhões de pessoas que fazem parte deste grupo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho. Ouvindo a esse clamor, finalmente chegamos aos vilarejos da Índia. Vilarejos que representam 70% desse país tão intrigante e misterioso. Um país que apresenta o maior número de povos que nunca ouviram falar o nome de Jesus. Aurangabad, uma cidade cercada de vilarejos onde não havia nenhuma igreja. Desafiados por Deus, a missão Adore Índia implantou 4 igrejas nesses vilarejos, onde hoje se encontram 8 pastores indianos de tempo integral. Vidas têm sido transformadas, famílias restauradas e, o mais importante, o amor de Jesus tem sido anunciado.
mas nem tudo é flores. Ultimamente, o número de ataques às igrejas na Índia aumentou muito e a estratégia, assim como a violência e a hostilidade, também tem mudado ao longo do tempo. Isso mostra claramente como a lei está sendo usada contra os cristãos indianos. A lei anticonversão é o exemplo mais comum. Os extremistas, eles são muitas vezes vistos arrastando cristãos às delegacias de polícia. E as vítimas lutam para conseguir fiança e são obrigadas a comparecer ao tribunal regularmente para provarem inocência. Cristãos em áreas rurais, normalmente os mais necessitados financeiramente, sofrem muito para conseguirem os valores da fiança e não podem pagar, bons advogados. Então, o ódio contra o cristianismo está em ascensão e, na maioria dos casos, o extremismo hindu é que lidera a perseguição. Rebeldes maoístas, que são da doutrina oficial do Partido Comunista da China, também estão envolvidos. Eles têm sido conhecidos por torturar os cristãos até a morte. Normalmente, os ataques acontecem durante as reuniões de oração. No final do ano, um líder cristão indiano conhecido como Vijay estava mostrando um filme sobre Jesus Cristo para o povo de sua aldeia, a 1 quilômetro de sua casa. A família inteira estava presente naquele momento, descontraído, e retornaram ao lar somente à meia-noite. Eles ficaram chocados quando perceberam que sua casa estava em chamas. Em poucos instantes, só ficaram as cinzas. A família de Vijay perdeu tudo naquela noite. O líder havia sido ameaçado várias vezes pelos aldeões que o mandaram ir embora por causa da sua fé. Durante a investigação, descobriram que o incêndio não foi acidental. E, na opinião de Vijay, os aldeões planejaram tudo antecipadamente. Fora isso, sua família já estava sendo boicotada de várias formas pelos aldeões. Neste momento, eles estão sendo socorridos por voluntários da missão Portas Abertas e necessitam das nossas orações. A Índia atualmente é o 17º na lista de maiores perseguidores da missão Portas Abertas. Essa posição é a mais alta desde que o país já alcançou. O hinduísmo político chegou ao governo, então a perseguição das minorias recomeçou. Todas as semanas, há 3 ou 4 incidentes de grupos armados atacando cristãos. Muitos líderes cristãos vêm sendo presos, forçados a fugir de suas casas e são atacados por seu envolvimento na pregação do evangelho. Os novos convertidos seguidamente também são atacados e sofrem com a violência e com a exclusão das suas comunidades por terem abandonado o hinduísmo. Essa perseguição chegou a um recorde histórico porque, além da multiplicação de ataques a templos cristãos, também está afetando instituições de caridade que são mantidas por esses cristãos. A Compassion International é uma delas. Atuando na Índia já desde 1968, atualmente ela ajuda cerca de 145 mil crianças e ela está vivendo, crianças que vivem em extrema pobreza, E essa instituição, ela está numa lista de observação pelo governo indiano. Com isso, elas não podem transferir fundos vindos do exterior sem autorização prévia do Ministério do Interior, o que acaba dificultando bastante as coisas na Índia. My 2-year-old son could not walk. He had never spoken even one word. I had taken him to several doctors and tried various medicines, but the result was always the same. The doctors did not know what to do. I could not carry this burden, watching my son unable to walk or talk. I became very sad and depressed. One day, I took my son to the backyard and began digging a hole. I was going to bury him and end this terrible pain. While I was digging, I heard the Lord speaking in my ears. Then I heard something like angels singing Alleluia. When I realized what I was doing, I fell to the ground and started crying.
That night, I could not sleep. I had to talk with someone. Early in the morning, I went to talk with my sister, who had recently become a Christian. I told her I tried to kill my child. She told me that the Lord had stopped me from doing this terrible sin. She said I should get to know the Lord and that my son could be healed by His power. I asked her, if I pray to this God, will all my prayers be answered? She told me, if you believe in God, then yes, miracles can happen in your life. That night I started to pray to God. The Lord started calling to me again and again. He said He wanted me to come towards Him and listen only to His voice. I started to read the scriptures every morning. I thought about what God said, "Ask, and it shall be given unto you." I got down on my knees and prayed to God, asking for forgiveness and guidance. I asked Him for His will. After that, a joy from the Lord began filling my life. For months, I kept praying and my faith grew. On one hot day in April, I was sitting and praying to God, while my eldest son was holding my younger son. While I was praying, I remembered a verse that said, "Be filled with light because the light is near you." At that moment, my whole house started to shine. My younger son, who could not speak or walk, stretched out his legs for the first time ever, and he started to stand on his own. He stood up on his own legs, and then his mouth opened and he spoke. He said, "Mama." My eldest son started shouting and said, "Mom, look, my brother's walking and talking." I closed my eyes and I began weeping and thanking the Lord. My eldest son ran out of the house and called to all the neighbors. He told them that his younger brother could move his legs and talk. It was truly a miracle of God. When I got up from praying and came outside, my youngest son was laughing and trying to walk on his own. At first, my husband and his family were very happy that our son was well. But after a while, they started complaining about this new faith I had found. But my love for the Lord had grown so much, I could not stay away from the church or stop sharing my testimony with others. When I would tell people what God had done, He would work through me in their lives too. And when I would pray for them, the Lord would answer immediately. My family became enraged as I continued my Christian faith. They tried to poison me, but that did not work. They broke into my house to kill me. I was in the house, right in front of them, but they could not see me. They could not touch me. The Lord was with me and protected me. After I was baptized, my husband beat me for disobeying him. He said he would banish me from his house if I did not denounce my faith. At that time, I was still very young and had no money of my own. I asked the Lord, what would happen to me if my husband put me away? The Lord says, "Do not fear, I am with you." These words are deep in my heart. I know that God always answers my prayers. If I had to sacrifice my marriage to continue my walk with God, then I knew the Lord would be there with me each step of the way. When my husband cast me out, I had no money and no house to shelter myself and my children. But God performed another miracle, and He provided a small place for us to live. I had no money left for food, but again the Lord provided. Once, after I had prayed to God for strength, I found a bag of groceries sitting in front of my house. He even provided enough money for me to start my own vegetable business. I thank God every day for providing for me and my children through this business.
My life and the lives of my sons became joyous because we knew God truly would never leave us. The Lord, in His wonderful ways, helped strengthen my faith by loving me. And He helped me to raise my children and grandchildren to know and love Him as well. Após mais de 2.000 anos de evangelização, a Índia ainda é um dos países menos evangelizados do mundo. Mesmo tendo recebido grandes missionários em toda a sua história, apenas 2,5% de sua população é cristã. E grande parte é só cristã nominal, sem qualquer compromisso. As perseguições também têm inibido as conversões e têm destruído muitos trabalhos na Índia, trabalhos de anos. Em lugares onde a perseguição é mais forte, pastores e missionários, eles arriscam as suas vidas realmente na pregação do evangelho entre hindus fundamentalistas e muçulmanos extremistas. No entanto, a perseguição não é tão extrema em todo o país. Há estados na Índia onde há certa abertura para a pregação do evangelho, mas faltam obreiros. Os poucos obreiros que atuam nos vilarejos do interior da Índia não têm recursos e eles sofrem não apenas pela oposição religiosa de hindus e muçulmanos, mas também com a pobreza e a falta de apoio. Eles precisam das nossas orações. Ore para que as famílias cristãs na Índia sejam perseverantes em sua fé, apesar das atuais dificuldades. A perseguição aos cristãos na Índia está alcançando um nível cada vez mais violento. Então, ore pelos cristãos indianos e pelo fortalecimento da igreja no país. Peça ao Senhor para que os perseguidores tenham a oportunidade de ouvir falar sobre Cristo e que sejam impactados pelo seu amor. Ore pelo envio de mais missionários à Índia e pelo sustento dos que já estão lá. Ore por cobertura espiritual para os missionários, também pela integração cultural, identificação com o povo, pela aprendizagem da língua. Há uma infinidade de dialetos na Índia. Ore por suprimentos vindo de Deus nas diferentes áreas e necessidades da vida espiritual, emocional e material. Ore por estratégias de trabalho e pela formação de obreiros nativos na Índia. Os próprios indianos podem ganhar a Índia para Cristo. Ore por treinamento desses indianos. A Índia conta com suas orações. Deus te abençoe. Aniket é um menino que por 8 anos sofreu de paralisia. Seu pai o carregava no colo por todos os lugares. Ele não andava e nem falava. Sua vida era sem esperança devido a seu estado físico e por não conhecer Jesus. Who is hungry for Jesus? Who is hungry for Jesus? Um dia, seu pai foi para uma conferência das 7 igrejas já implantadas pela missão Adore na Índia. And you can rest in his wheelbarrow. Eu estou correndo, eu estou correndo para ti, eu estou buscando um lugar aos teus pés, eu estou correndo. Ele não podia andar, ele não conseguia falar direito. आणखीन दोघं जण पाहिजेत. सांग तुझं आता पाहिजे. सांग ना काय होतं. मला उचलून आणलं तिथं आणि मला उठत सुद्धा नव्हतं येत. मला आवड धरलं होतं. Eu estou correndo, eu estou